Uma outra coisa interessante, uma outra coisa muito interessante. As mulheres, por exemplo, as mulheres sempre levaram vantagem ou levam vantagem com relação aos homens. Por exemplo, nasce mais mulher do que homem no mundo. É só você olhar no seu bairro, na sua vizinhança e observar quantas mulheres você conhece e quantos homens você conhece. Dessas pessoas que nascem entre homens e mulheres, sobrevivem mais mulheres do que homens. Interessante essa estatística. E das pessoas que nascem entre homens e mulheres, os defeitos congênitos são maiores em homens do que em mulheres. Ou seja, tem mais homem defeituoso no mundo do que mulher defeituosa. O homem fica 3 vezes mais louco, se suicida 7 vezes mais do que a mulher. A mulher suporta mais frio, suporta mais calor, se adapta melhor às condições adversas do que o homem. Enfim, a mulher leva vantagem em uma porção de aspectos com relação à vida e o homem. Agora, observe uma outra coisa. Se nós pararmos para observar, você vai perceber que a mulher vive mais do que o homem. Pergunte para você mesmo, quantos homens viúvos você conhece? E agora, imagine quantas mulheres viúvas você conhece. Viu só? Você conhece muito mais mulheres viúvas do que homens viúvos. Por quê? Porque as mulheres vivem mais, ou seja, o homem morre antes. E perguntaram por que a mulher vive mais. Os americanos pesquisaram e descobriram: a mulher vive mais porque ri mais. Ou seja, quem ri mais, vive mais. O homem não, o homem macho, ele ri pouco e morre cedo. Então nem que seja por economia, amigo, sorria. A mulher ri tanto que chega a irritar os homens, mas vive mais. Então lembre-se disso. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por isso é importante sorrirmos. Por isso é importante mostrar para as pessoas a felicidade que existe em nosso meio. Por isso é importante nós estarmos no dia a dia de bem com a vida. Isso vai fazer uma grande diferença também na sua saúde. Nós podemos perceber que, apesar das grandes vantagens que a mulher leva com relação aos homens, elas também têm sido grandemente afetadas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre um problema chamado TPM. Eu sei que as mulheres sabem o que é TPM, mas os homens sabem muito mais do que a mulher sobre esse assunto, porque sofrem os seus efeitos todos os meses. Uma vez eu perguntei para minha avó, o que é TPM? Ela disse, eu não sei não, é de comer isso. A minha avó tinha uma certa idade já e ela não sabia o que era TPM. Por que ela não sabia? Porque ela nunca teve isso. Mas hoje em dia você pergunta para as moças, para as meninas, para as senhoras, e você observa que a grande maioria delas tem TPM. O que é TPM? TPM é uma disfunção orgânica, uma desnutrição orgânica. Isso acontece com milhares de mulheres no mundo todo, porque hoje nós temos muito maus hábitos, as mulheres não fazem mais exercício físico, as mulheres partiram para o campo de trabalho, mas não se preparam organicamente para isso. Se nós imaginarmos que a mulher saiu e aumentou os seus níveis, por exemplo, de ataques cardíacos, problemas de hipertensão. Antigamente era um ataque cardíaco feminino a cada 10 masculinos. Hoje em dia nós temos 48% dos ataques cardíacos femininos. Então olha só como modificou, como se alterou esse estado com relação à saúde da mulher. Então é importante, principalmente a mulher, tratar disso, observar isso e procurar saber o que é que está afetando a sua saúde para que nós possamos ter realmente a saúde que nós queremos. Hoje nós estamos vendo superdoenças por aí, ou seja, doenças que não têm cura, doenças que ninguém consegue controlar. Nós observamos que as revistas mostram que a ciência deseja encontrar super remédios para que possamos resolver então os problemas das superdoenças. Mas quanto mais estudamos, quanto mais corremos atrás, mais inventamos máquinas, mais inventamos nomes de medicamentos, mais doença aparece. Algumas revistas mostram também que o estudo avançado de algumas áreas de saúde tem observado que algumas estatísticas comprovado que nós podemos mudar o nosso estilo de vida, tendo assim uma grande melhora na nossa saúde. Existe uma frase do famoso pai da medicina, Hipócrates, que diz que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. A ciência tem mostrado que nós somos aquilo que nós comemos e que a dieta tem uma grande influência sobre a nossa saúde. Se nós somos aquilo que nós comemos e se isso faz parte do nosso organismo, se isso faz parte do nosso ser, como nós temos tratado esse aspecto? Vamos tratar um pouquinho sobre esse aspecto.
Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que surgem tantas enfermidades? De onde vêm todas essas doenças que nós conhecemos no dia a dia? Se você vai, como falamos há pouco, nos hospitais, você vê as filas lotadas, os hospitais lotados, pessoas doentes de todos os tipos. Crianças, jovens, adultos, idosos, brancos, negros, pobres, ricos. A doença não escolhe cor, não escolhe padrão social. A doença não escolhe pessoas, a doença chega e acontece. Se você parar e só imaginar assim, olha, como é que as pessoas adquirem um diabetes? Como é que o diabetes chega na vida de uma pessoa? Outro dia até numa palestra eu perguntei assim, como é que o vírus do diabetes chega na vida de uma pessoa? Uma senhora falou assim, mas diabetes tem vírus? Eu falei, não senhora, diabetes não tem vírus. Mas como é que ela chega na vida de uma pessoa? Porque tem diabetes no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina inteira e lá nas tribos indígenas no Amazonas. Se ela não tem um vírus, se não existe um vírus do diabetes, como é que ela chega na vida das pessoas? Isso está diretamente relacionado com o estilo de vida e com os hábitos alimentares das pessoas. E é sobre este assunto que nós vamos falar agora. Mas fica a pergunta no ar, por que existem tantas enfermidades, tantas doenças? Essa revista trouxe aqui uma receita. Aliás, as mulheres adoram receitas, não é verdade? Todos os dias as mulheres levantam de manhã, abrem os olhos e imaginam assim, pensam assim, puxa vida, o que eu vou fazer para o almoço hoje? É um dilema para as mulheres todos os dias, ter que fazer alguma coisa para o almoço. Mas essa revista trouxe uma receita, olha só, receita para morrer mais cedo. Quem quer morrer mais cedo? A morte é um intruso na nossa vida. Nós não fomos feitos para morrer, não é assim? Nós não fomos feitos para sairmos desse mundo tão rapidamente como algumas pessoas saem. Nós fomos feitos para viver, nós fomos feitos para ser alegres, extrovertidos, compartilharmos as alegrias com as pessoas. E quando a morte chega perto de nós, nós queremos distância dela, nós não gostamos dela. Ela atrapalha a nossa vida, ela põe fim nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos objetivos, então nós não gostamos dela. Quando alguém pergunta assim, como é que está a sua vida? A pessoa diz, está mal, Daniel. E a sua amiga? Olha, está pior do que a dela, Daniel. E a sua companheira? Olha, se juntar as duas não está tão ruim quanto a minha. Aí você pergunta, quer morrer? Não, morrer não, está louco? Ninguém quer morrer. Por quê? Porque nós somos feitos para viver. Mas quando a morte se aproxima de nós, nós ficamos assim angustiados, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados. Quando você recebe a mensagem de que alguém morreu, é como se você recebesse um bilhetinho dizendo assim, fulano de tal morreu. Um dia você vai. E você não gosta disso, você não quer saber disso. Você foge disso. Se a morte entrar por uma porta nesse instante e dizer assim, hoje eu vim buscar você. Você não quer nem saber se é você sai correndo por outra porta. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo palestra no Banco do Brasil em São Paulo, e nós estávamos no fundo do banco, numa sala fechada com umas 40 pessoas, a agência estava ainda funcionando, e nós estávamos lá falando sobre o assunto de estresse no trabalho, quando de repente ouvimos um barulho peculiar. Pá, pá, pá. As pessoas se assustaram, olharam-se entre si, e de repente a gerente levantou e falou assim, calma gente, é bombinha, nós estamos no mês de junho, são as festas juninas. E as pessoas se acalmaram. Mas de repente, ouvimos um outro barulho peculiar. Uma rajada de metralhadora se ouviu dentro do banco. E aí as pessoas não tiveram dúvida. Era um assalto. Estava acontecendo naquele instante um assalto na agência. E nós estávamos dentro da agência. Uma senhora que estava na minha frente deu um voo em direção à porta. Deu 4 voltas na chave. Você sabe que só dá 2, não é? Mas ela conseguiu dar 4 voltas na chave, trancou a porta, botou as costas na parede e disse assim, gente, é um assalto. As pessoas entraram em pânico. Tinha uma senhora na minha frente. Ela era tipo um estilo assim, até meio gordinha. Mas ela conseguiu passar com um mergulho por debaixo de uma mesa de atendimento do banco que tinha mais ou menos 15, 20 centímetros do chão. Na hora do desespero, fazemos coisas que nós não imaginamos. Uma senhora que estava sentada do meu lado, que era faxineira do banco, dos seus 50 e poucos anos de idade, uma senhora já com uma certa idade. Ela olhou para as janelas que estavam lá e viu as grades de meia polegada de aço que cercavam as janelas, mas ela não teve dúvida, eu consigo. Na hora do desespero nós queremos conseguir. E ela tentava de todas as formas abrir as grades, mas como abrir a grade daquela forma? E quando ela percebeu que não ia dar para resolver na força, ela resolveu usar a cabeça. E ela então enfiava a cabeça e tentava varar pelo vão da grade.
mas também não era possível. Tem momentos em que nós não podemos fazer algumas coisas. Tem momentos em que nós não conseguimos fazer algumas coisas. Por que esperar chegar lá na UTI para tentarmos modificar o nosso estilo de vida? Por que não fazermos a mudança agora? Já que nós não gostamos da morte, já que nós queremos distância dela, já que nós queremos melhor saúde, disposição, por que não fazermos uma transformação no nosso estilo de vida hoje? Esse é o objetivo do nosso programa, mostrar para você como fazer uma transformação no seu estilo de vida, como você ter mais saúde, como você viver mais e como você viver melhor. Esse é o nosso objetivo hoje. Essa revista mostra que nós estamos morrendo pela boca. Existe um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca, mas o homem morre muito mais que o peixe. Quando você olha para um hambúrguer, como está sendo visto nesta revista, por exemplo, o que você vê? Quando nós olhamos para um hambúrguer, e é muito comum isso nas palestras, as crianças observarem assim e lamberem os beiços, porque estão tão acostumados, é tão normal para uma criança comer hambúrguer, tomar Coca-Cola, comer certos produtos. Mas quando você olha para um hambúrguer, o que você vê? Quando você olha para um sanduíche como esse, o que você vê? Daqui a pouco você perceberá que isso está se tornando um costume, um hábito nacional, internacional, mundial, que está trazendo uma série de problemas para a saúde das pessoas. Olha só o resultado. Olha só o resultado do estilo de vida inadequado das pessoas de hoje em dia. E eu tenho certeza que você sempre quis e sempre desejará melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes nós nos preocupamos muito com o uniforme dos nossos filhos, com os sapatos, com os tênis de marca dos nossos filhos, mas não nos preocupamos com a alimentação dos nossos filhos. Vou dar só um exemplo. Existem alguns produtos no mercado, comuns ao nosso dia a dia, que possuem ou contêm um produto um produto comum também nos nossos dias, um produto que tem invadido a nossa mesa, chamado glutamato monossódico. Algumas pesquisas feitas na Suíça demonstraram que foi feito um teste com 1.300 crianças durante 5 anos. Crianças que consumiram glutamato monossódico durante um período de tempo tiveram um retardo mental, ou seja, incapacidade intelectual. Ou seja, quem come glutamato monossódico tem um retardo mental. E muitas vezes nós preparamos algum tipo de alimento com glutamato e damos para os nossos filhos comer. Os macarrãozinhos da vida. E as crianças vão para a escola com glutamato para aprender na escola. Viu só que interessante? Quanta coisa acontece?